Vamos conhecer agora um pouco mais da história de Brasília. Há 120 anos, quando a capital do país ainda era o Rio de Janeiro, começava uma expedição no Planalto Central para demarcar a área da nova sede do governo. A missão foi coordenada pelo astrônomo e geógrafo Luiz Cruz. O relatório produzido por ele orientou Juscelino Kubitschek na construção da capital. Pesquisa, Aventura, Desbravamento. Composta por 21 membros e liderada pelo cientista belga naturalizado brasileiro Luiz Cruz, a missão saiu do Rio de Janeiro no dia 9 de junho de 1892. Os expedicionários seguiram de trem até a cidade mineira de Uberaba. Depois, o caminho foi a cavalo ou em mulas. Ao todo, eles percorreram cerca de 4.000 quilômetros, carregando quase 10.000 quilos com mantimentos e equipamentos científicos. A viagem ocorreu em 1892 e 1893, por determinação da primeira Constituição do Brasil, da República Brasileira, de 1891, que determinava a construção de uma nova capital na região central do país. O Luiz Cruz foi designado para coordenar a missão que veio demarcar essa nova capital. Participaram da missão geólogos, geógrafos, botânicos, engenheiros e médicos. Um trabalho difícil para o grupo. Era um grande grupo, né? Ciente do que eles estavam executando, né? Mas que precisavam se relacionar como qualquer ser humano. Né? E dentro de uma expedição num ambiente então desconhecido, né? Tinham saudade dos seus familiares, né? Eles tinham interesses, eles acreditavam que também eles tinham um papel no país, eles tiveram uma participação na história brasileira significativa. Esta fazenda, a 35 quilômetros do centro de Brasília, fez parte da trilha da Missão Cruz. Hoje, o local é patrimônio histórico e artístico do Distrito Federal. Quando nós adquirimos a casa, nós vimos que valeria a pena ser restaurada, né? Era uma casa antiga, mas a gente não tinha noção do histórico dela. A gente começou a fazer o levantamento histórico para saber quem pertenceu à casa. E através desse levantamento histórico, a gente, chegamos a Rastifo de Moura, um dos moradores, um dos proprietários, que teria sido um membro da Missão Cruz. Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960, mas bem antes, ainda no século XIX, os estudiosos da Missão Cruz já tinham chegado à conclusão de que a região que abriga hoje o centro da cidade era o melhor lugar para a construção da nova capital. Em 1894, o relatório da missão foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo então presidente da República, Floriano Peixoto. A partir de então, a área demarcada para sediar a nova capital do Brasil, conhecida como Retângulo Cruz, passou a fazer parte de todos os mapas do país. Aí ele demarcou o quadrilátero do Distrito Federal. Quando o JK anunciou, foi construído exatamente no mesmo quadrilátero, um pouquinho menor só, mas dentro exatamente de onde Cruz demarcou. E esse mês completa um ano de um dos mais violentos protestos já registrados no país. As manifestações, que começaram pela redução dos preços das passagens de ônibus em São Paulo, ganharam as ruas do Brasil inteiro. Acompanhe agora imagens que marcaram esse momento histórico. Milhares de pessoas nas ruas que pediam o fim das catracas, tarifa zero e qualidade no transporte público. O assunto teve grande repercussão nas redes sociais e o movimento Passe Livre ganhou força. Em pouco tempo, as manifestações se estenderam por todo o país. A polícia tentou impedir os protestos. Vários confrontos com a PM foram registrados. Além de transporte público, a população reivindicava por melhorias na saúde, educação e o fim da corrupção e da violência. Mas as manifestações também foram marcadas por várias cenas de vandalismo. Centenas de pessoas foram presas e dezenas ficaram feridas. Em Brasília, o Congresso Nacional foi cercado por manifestantes.
O governo brasileiro anunciou várias medidas para tentar atender às reivindicações e o Congresso Nacional votou uma série de concessões. Entre elas, passou a considerar corrupção como um crime hediondo, proibiu voto secreto em votações para cassar mandatos de legisladores acusados de irregularidades e a anulação dos aumentos das tarifas de transporte público em várias cidades do país. Há 11 anos, uma lei federal tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileiras nas escolas de todo o país. Para se adequar à legislação, uma escola pública de São Paulo apostou no combate aos estereótipos de uma maneira bem original. Ele é negro, é africano e é um príncipe. Qual que é o nome dele? Aziz, Ele veio da onde? da África do Sul. Feito de palha e vestido com roupas típicas africanas, o boneco ganhou vida na imaginação dessas crianças. Aziz é casado com Sofia, que é branca e loira, com quem tem 2 filhos. Teve festa de casamento e as crianças ajudaram até na hora do parto. Nelson Mandela também aparece na história como avô de Aziz e homenageado deste ano. Por meio de cartas, o príncipe africano se comunica com as crianças e torna a brincadeira mais real. Vi alguns cartazes pela escola e fiquei muito feliz. É assim, de forma lúdica, que alunos de 3 a 5 anos desta escola pública em São Paulo começam a discutir a presença do negro na sociedade e o preconceito. Num livro ali que tem só bancos, isso é racismo. Isso que é racismo. O avião que veio da África do Sul desembarcou no Brasil com outras 15 crianças. São bonecos negros, morenos, brancos, inclusive um boneco albino. Tudo isso para mostrar para as crianças toda a diversidade do continente africano. A mistura de cores veio à tona pela primeira vez quando Sofia ficou grávida e a professora perguntou qual seria a cor da pele dos bebês. Muitas crianças falavam, vai ser branco. Não, vai ser branco, com certeza vai ser branco. Um ou outro falava assim, eu acho que vai ser moreno. Então, alguns falaram, vai ser azul, rosa, né? Mas a gente percebeu que tinha uma preferência, né? Porque eles já percebem, eu acho que desde pequenininhos, que o branco é mais valorizado, né? A literatura também é uma importante ferramenta para educar as crianças para a diversidade. Livros como O Menino Marrom, de Ziraldo, e Menina Bonita, do Laço de Fita, de Ana Maria Machado, são exemplos de obras que trazem personagens negros. A escritora e ativista Érica Balbino, que acaba de lançar um livro sobre capoeira e lendas africanas, indígenas e caboclas, aposta no encantamento para combater o racismo desde a infância. A criança, ela tem uma curiosidade e uma generosidade que é como você brincar de pique-esconde, que é como se você tirasse uma venda dos olhos e estivesse pronto para descobrir e pronto para procurar. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei de cotas em concurso público. A partir de agora, os concursos para a administração pública federal devem reservar 20% das vagas para candidatos que se declararem negros e pardos. Um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, mostrou que os negros são minoria dentro do serviço público. Na Receita Federal, por exemplo, 88% dos servidores são brancos. Para tentar reduzir essa desigualdade, a presidente Dilma Rousseff sancionou o projeto que cria cotas para negros no serviço público. A lei garante aos candidatos negros 20% das vagas da administração pública federal, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União. Os candidatos deverão se declarar negros ou pardos no ato da inscrição. A reserva será aplicada aos concursos que oferecerem mais de 3 vagas. A cota racial terá validade de 10 anos. A proposta prevê punições caso seja constatada falsidade na declaração do candidato. As sanções vão da eliminação ao concurso à anulação do processo de admissão ao cargo. A presidenta Dilma Rousseff diz que a luta pela igualdade racial fortalece a democracia. Ela é uma celebração da diversidade racial de nosso país. A ministra Luísa Bairros garantiu que essa será uma oportunidade para melhorar a vida de muitas gerações de negros brasileiros que estão excluídos há séculos.
Que isso tenha um efeito no conjunto da população negra, que nós possamos, ao abrir a oportunidade para essas pessoas que vão entrar no concurso público, que isso tenha reflexo nas suas famílias, tenha reflexo nos seus filhos e que a gente crie, a partir daí, um círculo virtuoso, né, desse processo de inclusão. Já a deputada Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, afirmou que os negros não estão querendo tomar o lugar dos brancos, mas sim lutar contra o racismo e a desigualdade social. É uma dívida histórica brasileira com o povo negro e esta é uma cota afirmativa no sentido de propiciar que mais negros e negras ingressem no serviço público. Porém, eles terão que passar no concurso. E a seguir, você acha que dinheiro compra amizade? Você vai conhecer os amigos de aluguel e daqui a pouco você vai ver o que é isso. E tem também a continuação da nossa viagem pela África do Sul. Preparado? Então, viaje comigo!